No dilema entre conter ou conferir liberdade de administração, o sistema jurídico optou por conciliar as duas coisas através do dever de justificação. Nosso percurso hoje, então, portanto, compreende, primeiro, por que falar sobre deferência quando a gente está cogitando da Lindbe? O que Lindbe possa ter a ver com a ideia de deferência, né? Segundo aspecto, envolverá saber do que nós estamos falando quando se alude a deferência para com escolhas administrativas no sistema brasileiro. Quais são as características, como se possa entender este padrão de comportamento. E num terceiro momento, eu vou falar sobre, mais especificamente, sobre qual possa ser a relação entre deferência e a Lindbe com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.655, como a gente bem sabe. Muito bem, então vamos lá ao primeiro ponto, né? Por que falar de deferência quando se está pensando na Lindbe? Quer dizer, a Lindbe é uma norma interessante, é uma norma arrojada, recente ainda, e que propõe muitos desafios, como a gente bem o sabe, né? Logo quando da sua promulgação, me lembro bem, num dado momento fiz uma postagem qualquer, dizendo que estava se instaurando um certo clima de jogo de futebol, campeonato de futebol em relação à Lindbe, né? Você tinha os que torciam a favor e os que torciam contra, e todo mundo queria ganhar, né? Empatar nem pensar, alguém tinha que ganhar. Ou a lei era ruim, ou a lei era boa, né? E essa polêmica ainda segue, né? E isso se devia muito a reações ao seu âmbito de aplicação. Quer dizer, no momento que a 13.655 vai lá e inequivocamente diz, olha, esse padrão de comportamento vale para a administração pública, mas também para controle e para judiciário, isso foi o grande deflagrador das primeiras resistências. É de se afirmar também que houve um certo, digamos, abuso de retórica, né? Houve a tentativa de várias denominações para a Lindbe, né? É a lei da segurança jurídica, né? Não sei se esse epíteto era o mais feliz para aquilo que ela pretendia, porque aí vinha logo o argumento, é a lei da segurança jurídica, mas usa cláusulas vagas, como a gente vai extrair segurança jurídica de cláusulas vagas, né? Havia também a força retórica do argumento do apagão das canetas, o direito administrativo do medo. Aí, num dado momento, somos nós todos profissionais da palavra, afinal, né? Resolvemos fazer o uso dela com um certo apelo retórico, e por isso também essa polêmica toda em torno da Lindbe. Agora, dois traços principais ela evidentemente trouxe, e eles vão ser úteis para a gente entender como essa coisa toda possa se relacionar com deferência. Primeiro traço é que ela empreendeu uma valorização grande da contextualização da decisão, né? Então foi um primeiro momento em que se reconheceu normativamente que a decisão administrativa, a escolha administrativa não acontece em abstrato, não acontece no vácuo, não acontece imune de todas as externalidades e condicionantes que a realidade da vida apresenta, né? A escolha administrativa acontece segundo determinadas condições. E essas condições importam, porque elas dão mais tempo ou menos tempo, mais abrangência ou menos abrangência para a escolha administrativa. Então, contextualizar é importante. E isto foi relevante porque a Lindbe se alinhava com a tendência que já se manifestava em vários planos do conhecimento, de entender que a escolha administrativa se dá dentro de uma dinâmica, não só a dinâmica da decisão, né? Quer dizer, como se formula a decisão, em que condições formula a decisão, mas também uma dinâmica que é imposta à própria administração. Quer dizer, a administração é chamada a agir todos os dias de maneiras diferentes, né, para responder problemas que nunca lhe passaram antes pela cabeça, né? Então, contextualizar é relevante, e a Lindbe formulou este compromisso, né? E vejam, se a gente for pensar um pouco mais, esta ideia de que a escolha administrativa, o ato administrativo, não é alguma coisa que se destanque do nada, sem um antes e sem um depois, isso já era uma tendência antiga na própria doutrina do direito administrativo.
Se for pensar, for lá bem para trás, no direito administrativo francês, primeiro a gente estudava o ato administrativo, como se ele pudesse se descolar de tudo mais que acontecia, né? Depois, num dado momento, não, o ato administrativo não é alguma coisa que aconteça isoladamente, precisamos estudar o processo administrativo. Aí a gente já entende que o ato administrativo vem num contexto, ele tem um antes, ele tem um depois, né, que precisa ser igualmente considerado. Então, esta contextualização preconizada pela Lindbe vem dentro desta onda, vem como um desdobramento desse movimento natural de compreender a administração dentro da dinâmica que lhe é própria, pela natureza da sua atividade e dinâmica que acontece na formulação das suas decisões. O segundo traço que foi fortemente valorizado pela Lindbe, que vai ser importante para a gente discutir deferência, foi o reforço dos deveres de justificativa. E aí um reforço de deveres de justificativa para os 3 agentes envolvidos na concepção e no controle da ação administrativa. Olha, administração, ok, você pode usar valores jurídicos indeterminados, é a expressão que a lei usa, né? E aí a gente está saindo da lógica que eu aprendi, né, na faculdade de Direito, no século XIV, quando eu estudava Direito Administrativo, no livro do Eli Lopes Meirelles, né? Muitos dos senhores já mal sabem, só sabem que tem Eli Lopes Meirelles por causa do Eli Bolado, né? Porque o Eli saiu de moda, né? Quem não acompanha Eli Bolado tá perdendo, hein, gente? Vocês acompanham tanta coisa no Instagram, tem que acompanhar o Eli Bolado também, que é divertidíssimo. Muito bem, mas o reforço dos deveres de justificativa vem na esteira da ideia de que não se pode mais pensar direito administrativo, escolhas da administração, dentro da lógica que eu aprendi na UERJ. Quando eu estudava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente aprendia assim: a administração pública não tem vontade, a vontade da administração está na lei. A administração pública, diferentemente dos particulares que podem fazer tudo aquilo que a lei lhe autoriza ou não veda, ela só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Isso era o que eu aprendia lá, o princípio da legalidade estrita, né? Que era, dizia Carlos Ari, né? Era o discurso da liberdade no tempo da ditadura, né? Porque você exigir que a administração só fizesse o que estava na lei era impedir que ela fizesse desmandos que naquela época a gente temia, né? Ainda teme, né? Não sei. Muito bem. Mas então, à medida que a gente sai da lógica da legalidade estrita, a questão da justificação vai ficando mais relevante. Porque sob o império da legalidade estrita, a legitimidade da escolha vem da lei. O legislador definiu, o padrão de comportamento é esse, a administração está simplesmente executando. Se você sai do império da legalidade estrita e você passa a lidar com mais margem de liberdade de escolha para o administrador, a justificativa passa a ser o signo de legitimação da escolha administrativa. Por isso ela é relevante. Então, a Lindbe, nesse segundo traço, que é o traço do reforço dos deveres de justificativa, ela dá um passo importante para superar um déficit teórico sistêmico do direito administrativo, né? No direito administrativo, a gente se sentia muito confortável do ponto de vista teórico com o ato administrativo vinculado. Todas as escolhas foram formuladas pelo legislador, o legislador tem legitimação representativa e tal, vamos embora. A administração vai simplesmente executar. Mas quando a gente entrava na seara dos atos discricionários, em que há margem de discricionariedade para o administrador, aí a gente tinha um desconforto, né? Porque a gente reconhece que esta abertura é necessária para a administração ter capacidade de dar resposta para os desafios que se põem todos os dias na vida, mas a gente se preocupa com o controle. Não, ok, a administração tem que ter liberdade para decidir, mas como eu vou controlar se essa escolha que a administração formulou é uma escolha adequada, é uma escolha compatível com o sistema normativo, é uma escolha apta a gerar resultados, é a que atenderá ao interesse público predominante, né? Então, este investimento nos deveres de justificação vem para resolver este problema. No dilema entre conter ou conferir liberdade à administração, o sistema jurídico optou por conciliar as duas coisas através do dever de justificação.
E essa foi uma grande conquista proposta pela Lindbe, né? Agora vejam que a resposta institucional para este desafio que a Lindbe faz, por assim dizer, né? Olha, ok, você tem margem, você tem liberdade, mas a justificação é relevante. Essa resposta não é simples, né? Não é simples. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.